Olá, queridos e queridas, espero que estejam todos bem. Estamos entrando agora na Baixa Idade Média. A Idade Média, historicamente, costumamos dividir entre Alta Idade Média, que seria mais ou menos até o fim do primeiro milênio, e a Baixa Idade Média. Você tem um declínio da vida econômica, política, social, como era tipicamente conhecido na Idade Média. Um dos eventos mais importantes dessa Baixa Idade Média e um dos mais trágicos ali acontecimentos a se pensar na humanidade foram as Cruzadas. Os Cruzados vão ter dois personagens importantes. Primeiro são os cavaleiros, o típico personagem ali da Idade Medieval, cavaleiro. Lembrando, era o nobre. Por que era o nobre? Porque era muito caro. Primeiro, era muito caro ser cavaleiro nessa época. Você precisava ter uma armadura, que era muito cara, cavalo, armas, então não era para qualquer um. O cavaleiro, ele era analfabeto, ele só treinava para isso, não trabalhava. Adquiria valores, como a fé, a honra, a coragem, a lealdade à igreja. Isso tudo era bastante fomentado, às vezes em conversas à noite, ao redor da fogueira, quando falavam sobre Rei Arthur, para incentivar tais valores nos cavaleiros. Por outro lado, temos a Igreja Católica. Pô, professor, vai falar de novo mal da Igreja Católica, que se tem contra? Não é nada contra, não. Só queria que todos entendessem. Eu acho que isso é importante pensar quando a gente estuda história. A intenção não é falar mal de religião de jeito nenhum. Eu tenho muito respeito por todas as religiões. Mas é importante saber separar o que é religião e o que as pessoas fazem em nome da religião. Nem sempre uma pessoa age bem intencionado em nome da religião. Por melhor que seja a religião. As pessoas às vezes são muito mal intencionadas. E é um velho esquema de manipulação da humanidade. Estou aqui falando em nome de Deus. Sou contra esse pecado tão horrível quanto o aborto, que você também condena. Pronto, já ganhei um monte de gente. Já ganhei um monte de seguidores. Porque eu estou falando que eu sou a favor da fé da pessoa, que eu acredito no mesmo Deus que ela. Estou falando contra algum pecado que é considerado abominável. E aí, em nome disso, eu faço todo tipo de atrocidade, de tal forma que as pessoas não percebem que estão indo para o lado contrário daquilo que elas mesmas acreditam. Quer ver só? Faz um teste um dia. Sendo religioso, não sendo cristão ou não, pega um dia a Bíblia e leia um evangelho. São 4 evangelhos. Os evangelhos contam a história de Jesus, o ministério de Jesus principalmente. Dá uma olhadinha, o livro de João na Bíblia, Marcos, Lucas, Mateus. São 4 pontos de vista diferentes a respeito de Jesus. Depois compara com o que eu vou dizer hoje aqui para vocês. Compara com outras atrocidades como a Inquisição, como as guerras religiosas, pessoas que usam a religião para pregar o mal, para pregar o ódio. Você pode ver no Brasil hoje quanta gente religiosa e você vê a pessoa falando, a pessoa parece o maior religioso, super carismático, aceito por todo mundo. E aí o cara prega ódio, o cara prega totalmente contrário daquilo que a sua religião dizia. Uma importante história por causa disso, até para você entender ali um pouquinho do que as pessoas às vezes fazem, infelizmente, em nome da religião. Então esse vai ser uma das faces mais violentas da igreja, o momento em que você, por mais irônico que possa parecer, você cria um exército para matar as pessoas em nome de Deus. As Cruzadas. Anteriormente, os muçulmanos estão conquistando um grande império e esse império vai aos poucos se dividindo, alguns querendo criar reinos próprios, mas eles sempre tinham bastante respeito pelos que eles chamavam de povos da Bíblia, os cristãos e os judeus. Até que os turcos seljúcidas, eles, povo muçulmano ali da Ásia Central, eles vão dominar pedaços do Império Bizantino, vão dominar Jerusalém. Com isso, o imperador bizantino,
E os peregrinos que agora têm dificultado a sua ida para Jerusalém pedem socorro ao Papa. Papa Urbano II, no ano de 1095, ele vai convocar os cristãos do Ocidente para reconquistar Jerusalém. E aí começam as cruzadas. As cruzadas que vão ser 8 oficiais, algumas não oficiais, vão ser um show de horrores. Para começar pela primeira. A primeira que não é a primeira, que é extraoficial, chamada Cruzada dos Mendigos ou dos Populares. Eram pessoas ali dominadas por um líder carismático, pessoas fanáticas devido a esse líder, um monge chamado Pedro, um eremita, que convenceu as pessoas que não precisava de muita força para lutar contra os muçulmanos, porque Deus estava do lado deles, que eles iam vencer de qualquer forma. Então ele consegue ali, é um cara bastante... por isso tem que tomar muito cuidado com esses líderes muito carismáticos e ver qual que é a intenção real deles. Esse cara, ele era bastante fervoroso na sua fé, ele até fez um braiding na testa, braiding como a gente conhece hoje, uma tatuagem com ferro quente, né, com a cruz na testa. E ele então começou a caminhar com o pessoal pela Europa matando judeus. Matou centenas e centenas de judeus em nome de Jesus. Chegou ali no Império Bizantino, foi recebido pelo imperador, que olhou para ele e falou: o que esse bando de mendigo, o que esses caras estão fazendo aqui? Esses maltrapilhos estavam acabados pelo tempo que eles tinham percorrido a Europa, mas foram recebidos de qualquer forma pelo imperador. O imperador deixou eles ali um tempo e eles começaram a saquear a cidade. Começaram a saquear, foram expulsos, foram colocados na fronteira com os muçulmanos e começaram a ir em direção a Jerusalém. Chegaram até a dominar uma fortaleza ali numa cidade próxima, mas o sultão estava só olhando, falando: que esse cara é possível mandar um bando de maltrapilho aqui? Os que não foram mortos fugiram. A primeira cruzada oficial vai ser feita por nobres, pela cavalaria muito bem preparada ali, reunida pela igreja, que vai andar pela Europa até Jerusalém e vai passar 4 anos em guerra. Vão conseguir reconquistar Jerusalém. Entrando em Jerusalém é aquele show de horrores, né? Imagina soldados ali, aquela cavalaria que acredita: bom, conquistei Jerusalém, vou pro céu. Se eu vou pro céu, quer dizer que eu posso fazer o pecado que eu quiser. Então continua a carnificina, matando gente desnecessariamente, queimavam sinagoga, porque não sabia a diferença entre uma sinagoga judaica e uma mesquita, estupravam as mulheres ali. Então esses cruzados promoveram um terror muito grande ali nessa conquista de Jerusalém. Bom, depois de um tempo vai ser reconquistada Jerusalém. 1187 os muçulmanos reconquistam, e aquele vai e vem, né, de várias cruzadas em que cada vez que é derrotado os cruzados, se organiza um novo exército para tentar reconquistar Jerusalém. A quarta cruzada, já falei anteriormente dela, vai ser conhecida como a Cruzada Bandida, em que o exército está vindo pela Europa, os cruzados estão vindo em direção a Jerusalém, dão meia volta, saqueiam, atacam e tomam Constantinopla, tomam o Império Bizantino. Esse foi o show de horrores até 1270, quando tem a oitava cruzada. O show de horrores talvez tenha sido até maior do que a gente pode imaginar. 1212 tem a chamada Cruzada das Crianças. De 7 a 50 mil crianças foram até Jerusalém, porque pensavam assim, né? Bom, se nós não estamos vencendo é porque temos pecados. O pecado está fazendo com que Deus não nos abençoe. Então vamos mandar crianças, porque as crianças têm um coração puro, não têm pecado, vão derrotar o exército muçulmano. Imagina, né? Muitas nem chegaram lá. As que chegaram, uma parte foi morta, outra parte foi escravizada. Acabou as cruzadas, né? Você tem então uma igreja mais fraca, católica, mais distante da igreja ortodoxa. Você tem muitos e muitos e muitos nobres ali que perderam, muitos feudos que perderam soldados, que perderam muito dinheiro, né? Perderam suas armaduras, suas armas. Você tem Veneza e Gênova, que são cidades que vão começar a crescer no comércio marítimo, algo muito importante para esse período, você vai entender posteriormente, já que Constantinopla está em queda, que era uma cidade que dominava o comércio. Você tem a face dessa igreja violenta sendo mostrada, crescente. Você tem o poder dos reis, vai começar a crescer. O
Porque conforme os feudos vão perdendo seus soldados, vão perdendo a força, eles vão precisar de ajuda dos reis.